Todos nós já tivemos pelo menos um chefe que odiamos absolutamente, mas às vezes acontece o contrário, como no caso de Stephanie McMahon, que teve que trabalhar com alguns lutadores que ela absolutamente não gosta. Lutadores como quem? Fique por perto para descobrir a lista de lutadores da WWE que Stephanie McMahon detesta. Antes de mencionarmos o primeiro nome da nossa lista, é importante ressaltar o seguinte: Stephanie McMahon trabalha na WWE desde a adolescência. Isso significa que ela já desempenhou inúmeras funções na empresa, desde ser modelo até entrar em ação no ringue, além de ocupar vários cargos na diretoria administrativa. Se isso lhe diz alguma coisa, é que Stephanie teve tantas experiências dentro e fora da promoção quanto qualquer outra pessoa poderia ter, o que também lhe diz que sua lista de ódio tem muita história. Então preste muita atenção. O primeiro na lista de ódio de Stephanie McMahon é CM Punk. Isso provavelmente não é uma grande surpresa, já que CM Punk tem problemas com praticamente qualquer pessoa, especialmente com qualquer pessoa que tenha o nome McMahon. O tempo de CM Punk na WWE tem sido uma espécie de montanha-russa, como a maioria dos fãs sabe. Ele entrou em 2005, ganhou o WWE Championship 2 vezes, o World Heavyweight Championship 3 vezes, o Intercontinental Championship e o World Tag Team Championship uma vez cada, o Slammy Awards Superstar of the Year em 2011 e também foi eleito o Wrestler do Ano da PW Meros em 2011 e 2012. E então, no auge de seus poderes, ele teve problemas com a empresa e saiu em 2014, apenas para retornar em 2019 como comentarista no WWE Backstage e, eventualmente, voltar ao ringue em setembro de 2023. No entanto, por mais inconsistente que sua carreira tenha sido, uma coisa que permaneceu constante foi o ódio mútuo entre ele e Stephanie. Em sua maior parte, tudo começou em 2011, no que agora é chamado de a promo da Pipe Bomb. Era apenas mais uma noite de WWE Raw, pelo menos era o que todos nós pensávamos. Punk estava programado para fazer uma promo em que falaria o que pensava, mas tudo acabou sendo um pouco mais exagerado do que qualquer um poderia ter previsto. A questão é a seguinte: as promos da WWE normalmente são muito analisadas e estruturadas pela equipe criativa da empresa para garantir que o lutador não diga nada muito exagerado. No entanto, nessa noite em particular, ninguém revisou a promo de CM Punk. Ele foi legitimamente autorizado a ir até lá e dizer o que pensava sem restrições. Literalmente, uma oportunidade única na vida que todos nós aproveitaríamos só para poder expressar como nos sentimos no trabalho, certo? Bem, Punk não dormiu sobre o assunto. Em vez disso, ele pegou o microfone e fez uma das promos mais cruéis de todos os tempos. Foi praticamente só ele escolhendo seus colegas e os atacando com comentários terríveis. CM Punk mencionou John Cena, The Rock, Brock Lesnar e Paul Heyman, e não parou por aí. Depois disso, ele atacou o próprio chefe da empresa, Vince McMahon, lançando insultos contra o Big Man. No entanto, os piores comentários da noite foram reservados para a filha e o genro de McMahon, Stephanie e Triple H. Nas palavras de CM Punk, eu gostaria de pensar que talvez essa empresa seja melhor após a morte de Vince McMahon, mas o fato é que ela será controlada por sua filha idiota, seu genro idiota e o resto de sua família estúpida. Você acabou de ouvir Punk chamar Stephanie de idiota? Pode ter certeza. Como não poderia deixar de ser, Stephanie ficou ofendida e sua expressão facial não escondeu sua raiva. A noite continuou como estava programada, mas uma semente de ódio que brotava rapidamente havia sido plantada por Punk. Não demorou muito para que Punk se desentendesse com toda a gerência e fosse expulso da empresa. Coincidência? Achamos que não. Anos mais tarde, CM Punk alegou que Vince McMahon o havia colocado para falar o que pensava. Segundo ele, Vince pediu especificamente que Stephanie McMahon fosse assada, dizendo: "Eu escrevi um rascunho simulado e ele disse, sim, isso é ótimo. Ele me pediu para acrescentar algo tirando sarro da Stephanie. Eu pensei, tudo bem, fui até lá, fiz e ficou bom, então não importa. Provavelmente nunca descobriremos se essas alegações são verdadeiras ou não. E Stephanie McMahon, por exemplo, não se importava em descobrir por que Punk disse as coisas que disse. O que importava para ela
era o fato de ele ter se envolvido em uma briga e ela não ia deixar isso passar facilmente. Alguns anos se passaram e todos presumiram que toda a briga estava morta e desaparecida. CM Punk já havia até deixado a empresa para lutar no UFC, mas a ausência dele não fez com que o coração de Stephanie McMahon ficasse mais apaixonado. Na verdade, foi exatamente o contrário. Ela passou a odiar ainda mais Punk, e em dezembro de 2016, quando teve a chance de mostrar isso, ela não hesitou. A WWE viajou para Chicago, que aliás é a cidade natal de Punk, e Stephanie estava pronta para abrir o show. Mas para um pouco de contexto, a carreira de CM Punk no UFC teve um início decepcionante. Na verdade, apenas alguns meses antes de o WWE chegar a Chicago, Punk havia perdido uma luta contra Mickey Gall no UFC 203 em apenas 2 minutos e 14 segundos. Bastante embaraçoso, não é? Ninguém sabia que essa derrota havia dado a Stephanie toda a munição de que ela precisava para se vingar de Punk por tê-la insultado abertamente. E onde melhor para fazer isso do que em sua cidade natal, na frente de seus maiores fãs? Quando Stephanie subiu ao palco para abrir o show, a arena se encheu de cânticos com o nome de CM Punk. Então, a co-presidente executiva da WWE, na época, encerrou o barulho dizendo: "Então, se vocês conseguissem manter isso por cerca de 2 minutos e 15 segundos, durariam 1 segundo a mais do que Punk." So if you guys could keep that up for about 2 minutes and 15 seconds, you'd last 1 second longer than Punk did. Droga. Isso é que é se vingar de alguém de quem você guarda rancor há 5 anos. Talvez não tenhamos ouvido nenhuma notícia de briga entre os dois desde o retorno mais recente de Punk à WWE, mas uma profissional como Stephanie insultando abertamente outro profissional e colega de trabalho diz tudo o que precisamos saber sobre o que ela sente por ele. O próximo lutador da WWE pode não ter tido seu nome arrastado para a lama na TV ao vivo, mas ele está definitivamente entre os lutadores que Stephanie odeia: Rob Van Dam. Há muitas narrativas sobre o motivo pelo qual RVD e Stephanie nunca se deram bem, mas uma pesquisa minuciosa nos revelou que a principal razão tem a ver com o fato de RVD rejeitar Stephanie. Alguém rejeitando uma beldade como Stephanie McMahon? Isso é literalmente inédito. Então teremos que lhe contar um pouco da história. Veja bem, quando falamos sobre o auge de Rob Van Dam, todos mencionam suas múltiplas vitórias nos campeonatos hardcore, intercontinental, europeu e de equipes de combate na WWE, também World Heavyweight Championship ao mesmo tempo. No entanto, o que muitas pessoas não percebem é que, muito antes de sua chegada à WWE, RVD já era um dos melhores do esporte. Ele se tornou uma superestrela nos anos 90, enquanto trabalhava na ECW com o lendário empresário Bill Alfonso. Então, quando a ECW fechou em 2001 e a WWE o contratou, RVD não era um novato querendo agradar as pessoas ou ganhar favores na indústria. Ele já tinha sua própria marca, sua própria base de fãs e, o mais importante para esta história, sua própria mulher. No entanto, estar em um relacionamento na vida real nunca impediu a WWE de criar relacionamentos quentes na tela. Assim, alguns meses depois de sua entrada na empresa, a equipe de criação criou uma história em que RVD estaria em um relacionamento com Stephanie McMahon. E adivinhe quem era o chefe da equipe criativa na época? Stephanie McMahon. É claro, o motivo pelo qual ela queria essa história ainda é um mistério até hoje. Mas o que sabemos é que Rob Van Dam não estava nem aí para isso. De acordo com ele, em uma entrevista recente, sua parceira na vida real e esposa na época não se sentia confortável em ver seu homem ficar todo emocionado com outra pessoa na TV. Por causa disso, RVD se recusou a participar da história. Primeiro, ele expressou suas queixas à própria Stephanie e, em suas palavras, "Eu me lembro de Stephanie tentando me fazer sentir confortável com isso." E ela disse, previsivelmente, "Veja isso como se fôssemos apenas atores e você estivesse apenas fazendo um papel." Digamos que ela não disse o suficiente para convencer o homem. Então, em seguida, Van Dam foi conversar com o produtor Bruce Pritchard sobre a história. Essa conversa rendeu mais resultados.
como o RVD explicou. Bruce disse: "Estou feliz por termos tido essa conversa. Se você não me dissesse que não se sentia à vontade com certas coisas, como eu poderia saber? Achei que tudo estava indo bem, certo?" No entanto, Bruce Prichard estava apenas dando graxa à RVD com palavras, quando, na verdade, a diretoria planejava levar adiante o romance com Stephanie McMahon. Depois de algumas reviravoltas e RVD quase atacando Bruce Prichard, a história foi abandonada com Chris Jericho assumindo o papel de Van Damme como o interesse amoroso de Stephanie. Tudo estava muito bem até o ano seguinte, quando o personagem de Van Damme na WWE se tornou um dos principais nomes da empresa. Ele estava sempre na conversa para os maiores combates pelo título, mas nunca conseguiu o título de campeão mundial. Lembre-se de que Stephanie McMahon era a chefe da equipe criativa na época, então a história é que ela não estava feliz com o fato de ele se recusar a ser o seu homem na tela. Além disso, RVD tinha um conhecido vício em consumo de maconha na época, e Stephanie havia dito a ele para parar com isso. É claro que Robbie V nunca fazia o que lhe era pedido, o que deixava Stephanie ainda mais irritada. Então, como vingança, ela sempre se certificou de que ele nunca ganhasse um título mundial. Em vez disso, ela garantiu que seu namorado da vida real na época, Triple H, recebesse toda a atenção, seja fazendo com que Triple H emboscasse RVD durante uma luta, como a derrota deste último para Chris Jericho, na luta pelo Campeonato Intercontinental de 2002, ou Triple H derrotando Van Damme pelo Campeonato Mundial de Pesos Pesados. Alguns meses depois, Stephanie sempre fez com que Rob Van Damme nunca recebesse o prêmio de ouro. Ele acabou conquistando alguns títulos mundiais na empresa, mas Stephanie não estava mais à frente da equipe de criação, portanto, não podia influenciar tanto as histórias. Alguns chamarão o ódio de Stephanie de mesquinho nesse caso, mas você sabe como diz o ditado: o inferno não tem fúria como uma mulher desprezada. No entanto, se o inferno conhece mais fúria, é quando não há apenas uma, mas duas mulheres desprezadas, como foi o caso da próxima lutadora, Chyna. Para simplificar, esse caso é praticamente o mais pessoal possível. Não há dúvida quanto a isso. Para aqueles que não sabem muito sobre Chyna, aqui está a melhor maneira de explicar o que ela era e representava. Antes de Becky Lynch, antes de Sasha Banks e antes de Rhea Ripley, havia Chyna. E não queremos dizer isso apenas no contexto das épocas em que elas trabalharam. Estamos falando de uma questão de pura influência na indústria da luta livre, especialmente para as mulheres. Desde que entrou para a WWE em 1997, Chyna foi tão bem sucedida que foi chamada de a nona maravilha do mundo. Ela também se tornou membro fundador da Stable D-Generation X e continua sendo a única mulher na história a deter o título do Campeonato Intercontinental e a primeira a participar da partida Royal Rumble e do torneio King of the Ring. Muito impressionante, não é? E tão impressionante quanto sua personalidade na tela era, ela também tinha uma vida muito boa fora dela, pois estava em um relacionamento de longo prazo com Triple H, que era uma das superestrelas que mais crescia na WWE na época. Isso não quer dizer que ela não tenha tido seu quinhão de desafios, como detalhado em nosso vídeo sobre as mais tristes quedas de lutadores da WWE. Chyna teve problemas com drogas, mas sempre conseguiu manter seu desempenho no ringue em alto nível até que tudo desmoronou. Além dela, apenas uma pessoa pode ser culpada por essa queda: Stephanie McMahon. Nós explicaremos. Em algum momento de 1999, Stephanie McMahon e Triple H começaram a se envolver em uma história de casal. Mas, depois de algum tempo, isso se tornou mais do que apenas uma história, e começou um caso entre os dois. Durante todo esse tempo, Chyna e Triple H não estavam apenas em um relacionamento. Eles também moravam juntos. E então, em 2001, depois de algum tempo em que Triple H atraía bem debaixo de seu nariz, Chyna descobriu o caso por meio de algumas cartas de amor escritas para The Game pela Billion Dollar Princess. A primeira atitude de Chyna foi informar Vince McMahon sobre a notícia desoladora. Sem surpresa, porém, Vince ficou do lado da filha, e em pouco tempo parecia que toda a WWE estava contra Chyna. As coisas ficaram particularmente feias
quando a nona maravilha do mundo confrontou Stephanie sobre o assunto a portas fechadas. Bem, eu o amo. Ele é o meu homem. Sinto muito se você se sente assim. Caramba, isso é muito frio da parte da Stephanie. Chyna não aceitou bem esse comentário e ameaçou esganar a senhora que havia roubado seu homem. Felizmente, Vince McMahon entrou na sala bem a tempo de amenizar a situação, mas, a partir daí, ficou claro que Chyna havia perdido o controle. Triple H preferiu McMahon a ela e nunca mais olhou para trás, deixando Chyna de coração partido e em uma espiral. Mas esse não foi o fim. De acordo com Chyna, o ódio de Stephanie por ela era tão profundo que fez com que ela fosse expulsa da empresa poucos meses depois. A ex-integrante do DX alegou que Vince McMahon prometeu a ela que conversariam sobre um contrato, mas depois lhe enviou um fax dizendo que seus serviços não eram mais necessários. Outras fontes da empresa, como Jim Ross, afirmaram que Chyna só foi dispensada porque estava esperando por valores exorbitantes em seu novo contrato. Seja qual for a verdade, nunca mais vimos Chyna na WWE, pois ela experimentou algumas outras promoções de luta livre antes de entrar para a indústria pornográfica. Diga o que você pensa, mas se você nos perguntar, não poderia haver maior nível de ódio por parte de Stephanie McMahon do que roubar não apenas o homem de Chyna, mas também seu emprego. E essa não seria a única vez que Stephanie McMahon brigaria com uma lutadora da WWE por causa de seu homem. Veja o exemplo de Christy Hemme, uma ruiva divertida que participou do Diva Search da WWE em meados de 2004, venceu a competição e recebeu um prêmio em dinheiro de uns 250 mil reais e um contrato com a WWE. Ela não era nem de longe tão habilidosa fisicamente quanto Chyna ou algo assim, mas era definitivamente bonita, o que obviamente desempenhou um papel importante no sucesso das lutadoras na WWE naquela época. Christy era uma personagem promissora e estava gradualmente construindo uma base de fãs, quando de repente, em 2005, quase um ano depois de vencer o Diva Search, ela foi dispensada da WWE. Muitas histórias surgiram a respeito de sua saída surpresa da empresa. Algumas diziam que a equipe criativa da empresa não sabia exatamente como usar sua personagem. Relatos mais recentes afirmaram que Christy havia recebido uma indenização de Vince McMahon por ter sido vítima de mais um de seus escândalos de assédio sexual. No entanto, a explicação mais corroborada aponta para o fato de Stephanie McMahon tê-la demitido porque a ruiva gostosa ficou um pouco mais íntima de Triple H. Os dois haviam saído em uma viagem promocional e Hemme parecia muito feliz com isso, o que deixou Stephanie com ciúmes e insegura. Durante a viagem, houve rumores de que Christy chegou a se aproximar do The Game, mas provavelmente eram apenas rumores. Mas Stephanie McMahon não se importou com isso. Assim que a viagem terminou, Christy foi dispensada da empresa para nunca mais voltar. Ela teve algum sucesso na TNA e em outras promoções, mas quando perguntada sobre o motivo de ter sido expulsa da WWE, ela se recusou a falar muito, dizendo: "Foi um incidente específico, então vou deixar por isso mesmo, porque não preciso entrar em detalhes." Ela também acrescentou que o motivo foi mais a política nos bastidores do que a luta livre propriamente dita. Se você quer saber, isso se parece mais com as alegações de Triple H do que com qualquer outra coisa. Uma história muito parecida com a do ano anterior, dessa vez envolvendo Gayle King. Sim, a mesma Gayle King que é considerada por muitos como uma das maiores lutadoras de todos os tempos, o que prova que o ódio de Stephanie McMahon não tem limites, não importa o calibre da lutadora envolvida. Quando King entrou na WWE em 2002, ela estava destinada a ir direto para o topo. Essa senhora se tornou a primeira diva da WWE na história a vencer um campeonato em sua luta de estreia. Para todos os outros, a empresa havia encontrado uma nova personagem sobre a qual poderia ser construída uma dinastia feminina. Mas Stephanie McMahon não estava achando isso. Embora ambas as partes não tenham falado sobre os detalhes, Gayle King deixou claro em várias ocasiões que Stephanie foi responsável por sua saída apenas 2 anos após sua estreia. Como ela também tem uma grande plataforma na indústria, Gayle repetidamente chamou Stephanie por suas ações
uma vez descrevendo-a como vingativa. Ela voltou à WWE em 2008 para mais um período de 2 anos, antes de sair novamente em 2011. Mas Gale ainda não perdoou Stephanie McMahon. Muito recentemente, durante uma entrevista, a lenda e locutora da TNA disse: Stephanie McMahon poderia estar lutando por nós há muito tempo. Ela estava lá todas as vezes em que trabalhei lá e não tinha nenhum interesse em lutar pelas mulheres naquela época. Então, para eles, tudo é motivado pelos negócios. Talvez nunca venhamos a descobrir as verdadeiras razões por trás do ódio de Stephanie pela lenda, mas o fato de ela ter deixado claro que o ódio é mútuo. Continuando, temos mais uma diva que ficou no lado ruim de Stephanie McMahon, Caitlyn, ou, como a maioria das pessoas a conhece, Celeste Bonin. Se por acaso você é um nerd do body fitness, então esse nome lhe soa familiar. Durante a maior parte de sua carreira, Bonin trabalhou como modelo de fisiculturismo, conquistando vários prêmios, como o John Sherman Classic Bodybuilding Figure and Fitness Championship. Foi somente em 2010 que Bonin começou uma carreira na luta livre, assinando um contrato de desenvolvimento com a WWE, antes de ser promovida à lista principal e ganhar o WWE Divas Championship em janeiro de 2013. Alguns meses após o início de seu reinado no campeonato, Bonin teve uma experiência que ela descreveu como estranha. Era um segmento roteirizado do Raw, e Stephanie, que era a Chief Brand Officer na época, estava tendo uma conversa particular com alguém quando Caitlyn cometeu o erro de interrompê-la. O que parecia ser uma cena roteirizada, de repente saiu do controle quando Steph repreendeu furiosamente a diva, dizendo-lhe para nunca mais interrompê-la. É difícil dizer se elas já tinham tido alguma briga antes disso, mas Stephanie pareceu perder a calma mais do que deveria. E se há uma coisa que aprendemos sobre Stephanie McMahon nesse vídeo, é que sua raiva não termina aí. Algumas semanas depois, os fãs ficaram surpresos ao ver AJ Lee derrotar Caitlyn pelo título de diva. Sem querer ofender a AJ, mas em que mundo alguém como ela consegue derrotar uma mulher tão musculosa como a Caitlyn? Claramente, Stephanie havia planejado esse resultado, provavelmente para dar uma lição em Caitlyn ou algo do gênero. Algumas semanas depois, Celeste Bonin estava fora da empresa, mas não foi dispensada. Na verdade, ela se aposentou. Ela era jovem, estava em forma e tinha uma carreira promissora pela frente. Então, a aposentadoria não fazia muito sentido. Os fãs só tinham que especular que isso se devia à briga com Stephanie McMahon, e isso levou algum tempo, mas Bonin acabou confirmando nossas especulações quando disse em uma entrevista: "Deixei a luta livre porque achei que seria demitida. Eu me sentia cada vez menos relevante, tinha muita vergonha." Essa é um pouco estranha, já que não conhecemos toda a história de fundo. Mas Stephanie McMahon deve ter realmente odiado e atormentado Bonin para que ela voltasse correndo para a indústria do body fitness. Por fim, em nossa lista de lutadores da WWE que Stephanie McMahon odeia, temos Paul Heyman. Sim, ele não é exatamente um lutador, mas a toxicidade do relacionamento entre ele e a Billion Dollar Princess definitivamente o qualifica para entrar em nossa lista. Para todos os outros, Paul Heyman é um dos indivíduos mais respeitados na indústria do pro wrestling. Ele pode ter várias aparições no ringue em que é usado apenas como um personagem cômico, mas todo mundo que conhece um pouco da WWE sabe o quanto Heyman é importante e respeitado. Esse homem literalmente serviu como treinador de um recorde de 6 campeões mundiais: Big Show, Brock Lesnar, CM Punk, Rob Van Dam e Roman Reigns. Isso não é pouca coisa, considerando a rapidez com que os gerentes vêm e vão na indústria da luta livre. Mas, fazendo um rápido malabarismo com a memória, você notou que 2 dos 6 campeões que Heyman gerenciou foram mencionados nessa lista de lutadores que Stephanie odeia? Exatamente. É um pouco difícil odiar um lutador e não odiar seu empresário também. Isso não é ciência de foguetes. Isso apenas aponta para o fato de que o ódio entre Steph e Paul é principalmente profissional. Pronto para o choque, a briga entre eles remonta a 2002. Ah, sim, você provavelmente não sabia,
mas Paul Heyman trabalhou como redator principal do SmackDown de julho de 2002 a fevereiro de 2003. Na época, Stephanie McMahon era a diretora de criação da empresa. Isso significa que eles tinham que trabalhar muito juntos, mas, ao mesmo tempo, sempre tinham ideias conflitantes sobre como as histórias deveriam se desenrolar. Essas discussões constantes criaram uma espécie de rivalidade profissional entre eles, que se tornou de conhecimento geral na empresa. O ex-lutador da WWE, Rene Dupree, falou uma vez sobre essa rixa em um episódio de seu podcast Café de Rene. Eu sei que ela não gostava de Paul Heyman. Paul Heyman não gostava dela, sim. Ele foi muito claro sobre o fato de que eles não gostavam um do outro. Mas se eu tivesse que escolher um, eu escolheria Stephanie em vez de Paul. Quando até mesmo pessoas de fora podem atestar a briga entre duas pessoas, isso diz tudo o que você precisa saber sobre o que elas sentem uma pela outra. Qual dessas brigas você acha mais interessante? De que lado você está em cada uma dessas situações? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.